Eu me lembro que a sede da igreja começou dentro da nossa casa, dentro da casa do meu pai. Aí a gente morava no bairro Chácara ali, sabe? Eles faziam escola dominical lá em casa. Tinha um presbítero, José Raimundo, que vinha lá do Vista Alegre. Ele que ajudava a gente, sabe? Minhas irmãs fizeram profissão de fé debaixo do pé de manga lá em casa, sabe? Na beira da linha, no bairro Chácara lá. E lá mesmo, foi naquela casa lá mesmo que quando eu casei eu morava lá, né? Aí a mamãe zelava a igreja, eu lembro que a sede era uma igrejinha pequenininha, era cheia de mato ali, tudo mato ali ainda, sabe? Tinha cisterna. A minha mãe ficava carregando, nem luz não tinha, minha mãe ficava carregando, zelava a igreja, ficava carregando lampião, aqueles lampião grande no braço. Levava aquele lampião para a igreja, terminava os trabalhos, ela tinha que levar para casa de novo para os outros não roubar, sabe? Não. E a gente ajudava ela a limpar a igreja, zelar a igreja, né? Aí foi crescendo, o bairro lá foi crescendo, depois construíram outra igreja melhorzinha. Aí, nisso eu, passado muitos tempos, depois que eu casei, que eu já tinha os meninos, que eu vim lá de Vitória, aí eu fui morar lá na igreja, que eu tava em situação muito ruim com os meninos, separada, sabe? Aí eu morei lá 2 anos, ela na igreja lá, nessa igrejinha antiga, sabe? Tinha um barracão do zelador, eu fiquei morando lá e limpando a igreja, sabe? Aí depois eu saí de lá para eles poderem derrubar ela para construir aquela grande lá. Aí eu voltei com a Betinha Industrial, aí comecei a frequentar essa daí, aí arrumaram uma congregação na favelinha lá embaixo. Sou Sebastião Dornello e o outro velhinho, irmão dele, vinham os dois todo domingo, lá pra favelinha lá. Aí a Luz de Vida começou com a congregação lá na favelinha, que é a favelinha do Betinho Industrial. Aí depois eles compraram aquele lote ali, construíram ali, mudaram pra lá e começaram a construir a igreja, né? Aí nessa época veio o pastor Josias, né, que na inauguração da igreja, sabe? Vou falar mais ou menos o que eu sei, porque tô pulando muita coisa. Aí meus meninos estavam tudo pequenos, lembro que o pastor Josias, no dia da inauguração, a igreja não estava nem terminada ainda. Ele que batizou meus meninos lá, sabe? Aí teve um tempo atrás, aí ele esteve lá na igreja, aí eu estava lembrando ele, falou assim, eu lembro da senhora, da sua mãe. Aí foi essa história minha que eu tive. Olá, irmãos. O meu pai, ele pediu para mim estar falando por ele um pouquinho da história da nossa igreja presbiteriana Luz e Vida, como que foi o início. Então, eu vou falar um pouquinho, segundo as minhas lembranças, né? E vou tentar resumir um pouquinho, porque senão fica muito grande, o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? A Igreja Presbiteriana de Betim, ela organizou uma congregação aqui no bairro Betim Industrial, segundo meu pai, com 2 famílias, eu não me lembro, que eram a nossa família, né, do presbítero Antônio Pereira Lacerda, e a família do Alair, irmão da Nirinha. E a igreja de Betim já tinha um trabalho ali numa favelinha com crianças. Então, o meu pai, como ele já cuidava de um lote aqui do lado da nossa casa, ele informou não sei se na época, não me lembro se foi para o reverendo Odilon, não sei, que tinha um lote à venda e a igreja de Betim já queria abrir uma congregação aqui no bairro, porque já tinham famílias que moravam aqui e tinha que se deslocar aqui para ir até a igreja de Betim. E aí a igreja presbiteriana de Betim comprou o lote. Graça e paz, queridos irmãos. Voltando alguns anos na memória, me lembro de quando chegamos para Betim em 1992 com nossos filhos bem pequenos e viemos nos reunir na congregação da IPB Filadélfia, no bairro Betim Industrial. Poucos irmãos, porém muito acolhedores, nos encantaram desde o início. Senhor Antônio Lacerda e família,
que lideravam o louvor, Sr. Antônio no violão e as filhas no vocal, e aos poucos o Genival foi assumindo o lugar do pai. Sr. Antônio Raste e família, que também atuavam muito no louvor, Salvador, Sebastião com seus filhos, e entramos logo para a SAF, eu e o Lopes, que onde está um, está o outro. Encontramos irmãs bem animadas, Dona Maria Lina, pequenina e sorridente, a tia Carmelita, para quem não conheceu, mãe da Alcione, uma figura maravilhosa que vivia sempre às gargalhadas. Marinha e suas filhas, sempre atuantes, Rosângela, esposa do presbítero Eli Dornelas, que acompanhava a congregação, Erci, Alcione, Miraci, Carmelinda, com suas famílias. Depois chegaram outras, Sinair, Neide, Hilda, Vasti e família, Sandra, Marilene, não necessariamente nessa ordem, mas enfim, a igreja crescendo e a nossa SAF também. Aparecida Félix e suas filhas prendadas na decoração, assim como a Cida Gomes e família muito dedicadas. Dona Celda, Neuza com seus filhos, muito queridos por todos. E uma turma de baianos que chegou e trouxe um ânimo novo aos irmãos. Enfim, impossível lembrar e citar todos. Me alegro muito em ver hoje Juliana e Cíntia, com suas famílias que cresceram muito na caminhada cristã, frutos de trabalho da SAF. Com certeza, todos ajudaram na construção da Igreja Luz e Vida e da grande SAF existente. A gente iniciou lá na Luz e Vida, eu, o Zé e minha família, em 91. Foi quando a gente chegou da Rondônia. Mas antes de eu ir para Rondônia, a Alessandra já frequentava a Luz e Vida com a minha mãe. A minha mãe, ela é a Dona Carmelita, e antes, no início era minha mãe, seu Antônio, a família dele, o Alair, que é o irmão da Nirinha, a família da Nirinha, a família do Dona Erci e a família da Dona Carmelinda, todos eles. Os outros eu não conheci, que foi antes de mim. A SAF já existia na época da congregação, sendo que eu participava da SAF, aí tinha Dona Carmelinda, tinha a Marinha, que era esposa do Alaí, tinha a Dona Anirinha, e tinha minha mãe, e Carmelinda, e as outras eu não lembro direitinho, mas já existia a SAF. Então a SAF, ela já tem mais de 30 anos, com certeza, porque eu cheguei nessa época, eu já participava da SAF, e a SAF está aí firme até hoje, né? Agora, passou vários pastores pela nossa igreja. O primeiro que eu tive contato foi com o pastor Dilon. E aí pastor Dilon, depois foi o Zé Roberto, foi o pastor Floriano, teve o Salatiel, teve o Renato, mas todos assim foram, não era mais do que 50%. Porque a congregação não tinha a condição de, e mesmo depois sendo igreja, ainda não tinha condições financeiras de pagar um pastor 100%. Aí Deus foi abençoando, a gente foi conseguindo aumentar os membros e tudo. Com isso, a SAF também foi crescendo. Aí vieram vários presidentes que foram muito importantes, a Nelita, Dona... fugiu aqui da minha cabeça agora. E aí, teve várias outras presidentes, né, da SAF, e a SAF foi crescendo, e a SAF teve uma época que ela quase morreu, mas ela não morreu, ela
retornou e seguiu em frente, e hoje é uma bênção a SAF. Agora, o pastor que nós tivemos 100% com a graça de Deus é o pastor Fábio. Irmãos da Luz e Vida, parabéns pelo Jubileu de Prata, os 25 anos da igreja. Desde 2014 nós estamos juntos nessa caminhada com os irmãos, na jornada da vida cristã aqui na Luz e Vida. E para nós é um prazer caminhar com os irmãos. Parabéns a todos. Nós amamos fazer parte dessa história. Parabéns, igreja, parabéns a SAF. Beijo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.